E chegou a hora de mais uma ideia nível gênio do Landureza. O Brasileirão de Futebol não é por pontos corridos? Então, eu vou lançar a redação por pontos corridos. Como é que funciona, Landureza? Como é que funciona? Eu, por exemplo, 2017, 500 pontos. 2018, 500 pontos. Quanto? 500 pontos. Hã? 200 Desembucha. pontos, tá? 200 pontos. E agora, a boa notícia é que em 2019 é só tirar 300 pontos, relaxado. E aí eu tiro nota 1000 na redação. E depois é só ir no Hora do Enem, dar uma entrevista relaxada, não é? Aí, quem tá junto faz o Ed Landureza. Roda a vinheta. Hora do Enem já tá no ar e hoje é dia de redação. A gente vai bater um papo com ele, que vem de Imperatriz, no Maranhão, e tirou nota 1000. Então, chega mais, David Klisman. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo, um Obrigado. prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu. Qual foi a sensação de ver aquela nota 1000 lá, assim, pá, 1000? Eu congelei. Eu fiquei uns 5 minutos parada, assim, congelada, estática. Porque eu não estava acreditando. Cheguei a olhar no dia que eu vi a nota, umas 7, 8 vezes eu entrei no site para olhar meu nome, meu CPF, meu RG, porque eu não estava acreditando que era eu. E a ficha já caiu? A ficha caiu quando eu estava na minha calorada. Porque o resultado saiu, o quê? Dia 18 de janeiro. Sim. Só que a aprovação só veio no final de janeiro, lá pro dia 31. A calorada já veio em março, então... Você teve um mês ali... Foi um mês ainda, tipo, tirando foto, dando entrevista. Mas como se não fosse eu. Eu tava participando de tudo, mas eu ainda não acreditava, assim, que era. Quando eu fui pra calorada, quando eu participei do trote da faculdade, que eu Sim. vi, eu tô aqui, realmente, eu passei. Aí foi que caiu. E foi a primeira vez que você fez o Enem? Não. Eu comecei a fazer o Enem como treineiro. Sim. Mas valendo especificamente, foi 3 vezes que eu fiz. Eu até cheguei a ter um desempenho, assim, um pouquinho bom em redação, mas... Um pouquinho bom, tá? Beirando o quê? Vai lá, 800, né? Vai lá aí, 900... Não, 760. 760 já tá top, bicho. Mas para medicina, não dava. Foi um dos motivos de eu ter demorado a ficar fazendo várias vezes Enem, eu fiz 3 vezes valendo, é porque eu não tinha um plano B. Eu queria medicina. E é isso. Então, eu estava estudando para medicina. Você passou em que lugar em medicina? Primeiro. Redação 1000. Passou pra faculdade e em primeiro. Foi por isso que demorou a cair minha ficha. Foi um mês de fevereiro todinho sem acreditar. Porque não era só a redação, era o conjunto da redação, o primeiro lugar. Aí veio a aprovação, por exemplo, em Rondônia também, fora do SISU. Então, era um conjunto. Então, por isso que demorou a cair a ficha. Tem dia que eu tô na UFMA, tendo aula, e eu fico pensando assim, meu Deus, eu fico olhando assim na janela, eu tô aqui dentro, porque ainda tenho esse baque. Assim. Ainda tem isso. A ficha caiu, mas não por completo. Né? Ainda tenho esse baque, assim, de ter umas reflexões, assim, na hora de aula. Agora, o que eu quero saber, e com certeza o pessoal de casa também, é a sua rotina de estudos, porque a galera quer pegar os macetes ali para entender como é que foi. Medicina é um curso que é muito concorrido. Sim. Então, eu sabia que eu tinha que abdicar de muita coisa para estudar. Não que eu vou abdicar totalmente da minha vida para viver em função daquilo, mas é muita questão de conciliar as coisas. Eu ia para o cursinho pela manhã, ficava de 7 às 12h30, não seja mais. E aí, quando eu saía do cursinho, eu tirava um momento de descanso até umas 2, 2h30, que eu almoçava, assistia algum noticiário, porque eu já pegava para a redação, porque a redação é sempre um tema associado com o que está acontecendo no Brasil, geralmente é no Brasil, que eles delimitam, mas o que está acontecendo no nosso contexto sociocultural. Então, eu tinha que assistir algum jornal no dia, não necessariamente assistir, às vezes eu lia notícia. E aí, umas 2h30 para 3 horas,
eu saía de casa e ia para a biblioteca da UFMA. A biblioteca ela é muito acessível assim, para você estudar, independente de você ser universitário ou não. E eu ia porque sempre tem aquela coisa de você ficar em casa, você se acomoda. E lá eu ia, tipo, umas 3 horas e vinha umas 8, 9. Só que uma coisa que todo mundo falava, tu estudava seguido. Não. Eu fazia intervalos, eu lanchava, eu ouvia uma musiquinha, eu conversava. Porque eu sempre priorizei qualidade, ao invés da quantidade. Vem cá, e saiu tudo dentro do que você tinha planejado lá no começo de 2018? Não. Não? Não que eu tinha planejado. Porque assim, eu treinei muito em 2018. Por semana, eu fazia 3 redações. O meu professor, ele me dava aula toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, eu tinha que levar para ele 3 textos. E eu cronometrava muito em casa. A redação, eu queria fazer um texto, pelo menos um rascunho, pelo menos 1 hora. Porque não é só redação, tem humanas e linguagens. E aí, eu entrava no meu quarto e eu falava, mãe, pelo amor de Deus, não deixa ninguém entrar aqui no horário de 2 a 3, por exemplo. Aí, nessa hora que eu tava fazendo, tipo, uma prova de redação, eu não pesquisava, porque eu tava mesmo simulando. Minhas pesquisas para texto, eu fazia quando eu estava estudando outras áreas de conhecimento. Entendi. Mas vem cá, você falou que não saiu tudo como você planejou. O que deu errado aí no meio do caminho? Quando eu falo que não saiu tudo como eu planejei, é porque, como eu treinei muito simulado ano passado, tipo, eu tinha muita dificuldade em organizar o meu tempo. Então, se eu pegar de todos os simulados que eu fiz ano passado, eu acho que eu consigo contar nos dedos os simulados que eu consegui ler a prova toda. Porque eu me enrolava no tempo e não conseguia, por exemplo, ler todas as questões e tinha que chutar alguma coisa. E eu particularmente, eu me sinto mal quando eu tenho que chutar uma coisa, não porque eu não sei, mas porque eu não cheguei nem a ler aquela questão, porque eu me enrolei com o tempo. Em todos esses simulados que eu fiz, eu não conseguia organizar o tempo. E não é nem eu conseguir organizar o tempo. Então, eu não planejei, mas deu tudo certo. É isso aí. E teve aquele professor que, assim, ele foi realmente crucial, que merece até você falar assim, eu vou falar o nome dessa pessoa, assim, por isso. O Julião, que foi o que me orientou com relação à estrutura de texto, a montar. Fora ele, por exemplo, eu tive a Sunilde, que era minha professora de gramática, porque eu já perdi, já cheguei a bater na trave na redação em outros anos, eu tirei em 2016 940, e em 2017 980, e perdi por causa de gramática. O meu professor de física também, Anatoly, o nome dele, ele não foi nem necessariamente com relação à física, mas com relação a uma postura como estudante. Ele internalizou na minha cabeça a questão de não ficar apenas estudando conteúdo, porque eu tinha um hábito de ler muito. Eu lia muita teoria. Só que eu falhava em prática. E ele falou, você tem que fazer muita questão, você tem que fazer muito exercício. Porque conteúdo tu já tá assimilando muito, tu já tá vendo, trazendo uma bagagem de outros anos. Mas tu precisa aplicar. Chegou a hora da gente dar uma olhada na sua redação. Bora lá? Bora. Lembrando que o tema da redação de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí, bom, já tá aqui na tela o seu primeiro parágrafo. Conta pra gente como é que você estruturou. Vou fazer a leitura primeiro e aí eu explico a estrutura. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Então, eu sempre começo meu texto por um contexto, depois eu pego o tema e introduzo esse tema, depois eu transformo esse tema em um problema e delimito em 2 argumentos e fecho com uma opinião cidadã. Como assim? Quando eu usei aqui, do para o pensador francês até manipulação,
eu usei um contexto. Meu professor de redação, o Julião, ele levava vários contextos que a gente podia associar com o tema. Então, eu andava com uma cadernetazinha que eu ficava anotando vários contextos. Eu colocava, por exemplo, uma frase presente em um livro, o nome do autor e um tema que eu poderia colocar. Por que você colocou Aí, Pierre? muita gente veio me perguntar, por exemplo, mas quem é Pierre Bourdieu? Tu sabe de tudo de Pierre Bourdieu? Então, já aproveita e explica pra gente aí quem foi Pierre Bourdieu. Não necessariamente eu conheço Pierre Entendi. Bourdieu. A única coisa que eu sei do Pierre Bourdieu é que ele era francês, iluminista, ele tem uma corrente voltada para essa questão social. É a única coisa que eu sei dele. Mas usei uma frase dele porque eu ficava pesquisando contextos. Uma coisa que eu aprendi a colocar no texto, que o avaliador ele espera, é que não necessariamente você explique a corrente, mas que você coloque, por exemplo, o que ele falou, uma máxima, por isso que eu coloco as aspas, e que você coloque um epíteto que identifique aquele pensador. Quando eu começo o contexto, eu tenho que relacionar esse contexto com o tema. E aí, o Pierre Bourdieu ele falava sobre manipulação, e o tema era manipulação do comportamento do usuário. Então, eu já peguei, usei um conectivo aqui, essa visão, para associar o contexto frase, né? com o tema. E já coloquei a frase, tanto é que eu coloquei a frase toda aqui do tema. Aí depois eu peguei o tema, usei um outro conectivo, competência 4, e transformei em uma situação problema. Tanto é que se tu for olhar meu desenvolvimento depois, tu percebe que cada um dos desenvolvimentos traz uma dessas frases aqui das vírgulas. Ó. O primeiro desenvolvimento é só girando em função de despreparo civil. E o segundo desenvolvimento meu todinho roda em torno de inação de esferas governamentais. O que eu faço aqui na introdução, depois de colocar o contexto e o tema, é uma sinalização do que eu vou abordar no desenvolvimento. É isso. Entendeu? E concluir com algo cidadão, com algo mais pessoal. Porque o texto, eu não posso usar a primeira pessoa, eu tenho que ser bem formal. Pelas minhas palavras, a pessoa ela consegue inferir o que eu acho, o que eu penso. Marca de autoria ali. Ó. Autoria. Aí, a minha autoria eu trago sempre no final. Assim, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los. Então, eu mostro que eu me preocupo com que aquilo que é um problema seja solucionado. Show de bola. Então, partiu o desenvolvimento? Parte de desenvolvimento. Aí, ó, já tá na tela. Primeiro parágrafo, né? Lembra que eu sinalizei na introdução. No primeiro eu coloquei despreparo civil. Ó, a priori, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos usuários pelo controle dos seus dados nas plataformas virtuais, já percebe que eu trouxe o tema de novo, porque esse tema da manipulação do comportamento dos usuários era muito fácil da gente tangenciar e fugir, porque estava muito na moda, na época, em outubro, fake news. Sim. Então, a gente podia até citar fake news, eu inclusive citei num terceiro parágrafo, só que a linha é muito tênue para fugir. Então, eu ficava toda hora trazendo o tema, mesmo mudando aqui. Ó, eu coloquei plataformas virtuais, controles de dados, usei sinônimo, mas sempre sinalizando o tema. Aí, ó, é fruto do despreparo civil que eu sinalizei lá na introdução para lidar com a influência das tecnologias. Eu tenho uma estratégia para desenvolvimento. O meu primeiro sinalizador da introdução eu vou trazer na primeira frase, no primeiro período. Depois eu trago uma causa. Depois eu trago uma evidência que justifica essa causa e fecho com uma opinião cidadã de novo, que é o que me dá autoria. Isso porque já sinaliza que eu vou trazer uma justificativa, uma causa. Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos, que direcionam os materiais segundo os gostos pessoais. Estou trazendo uma causa para o despreparo civil. Esse panorama se evidencia, vou trazer uma justificativa para a causa do despreparo. Por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações, toda palavra estrangeira tem que estar entre aspas, é por isso que eu coloquei ranking. Outra dica boa. Por mais que seja muito popularizado, tem que estar entre aspas. De um ranking diário de informações em plataformas digitais como o Twitter. A coletânea, ela trazia uma informação sobre o Twitter. Só que aí entra a competência 2, você tem que saber interpretar os textos motivadores. Eu peguei o Twitter da coletânea, vou usar o Twitter para justificar aqui agora. E todo mundo usa Twitter, então. O tempo inteiro, né? Tá fresco na mente de quem tá avaliando também. Aí, ó,
E nisso, a gente já entra a competência 4, porque tu já coloca conectivos para explicar isso, porque esse panorama se evidencia já é um conectivo para trazer uma justificativa, e aqui o logo para fechar. Logo é substancial a alteração desse quadro, que vai de encontro, esse choque, à possibilidade de escolha inerente ao homem. Ou seja, é substancial, é preciso mudar esse quadro. Então, já sinalizei de novo, só que com palavras formais, que eu Autoria. acho que precisa mudar aquilo. É isso aí. Então já vamos de quebra pro segundo desenvolvimento. Bora lá. Outro sim, que é tipo da mesma forma, é imperativo pontuar que a manipulação dos atos de usuários na internet, sinalizei o tema de novo, Eu vi. devido ao controle de dados desse público, deriva ainda da baixa atuação dos setores governamentais. Aí eu coloquei lá na introdução, sinalizei A segunda sinalização, a segunda né? sinalização. As baixas atuações dos setores governamentais, só que lá eu usei inação. Baixa atuação e inação sinônimo. No que concerne a criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Aqui eu só fui retomando a sinalização. Sim. Vou agora botar a causa. Isso se torna mais claro, por exemplo, ao se observar o recente cenário das eleições ocorridas em países da América Latina, como Colômbia, México e Brasil, que as eleições foram em outubro, em que a difusão desordenada de informações equivocadas, sem efetivas intervenções do Estado, induziram o comportamento do eleitor. Eu mesclei a causa e a justificativa. Isso eu já comecei a arriscar isso de mesclar já depois de treinar muito, mas no Entendi. começo eu fazia bem separadinho. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê da sua continuação. Aqui eu estava falando do problema. Tipo, se o governo é omisso, o problema continua. Então eu já meio que usei uma autoria de Mais novo uma com vez. palavras formais. Foi bem uma criticazinha. Desse modo, faz-se mistério, ou seja, necessário, a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Usei a autoria de novo. Você já marca também um pouco sobre a sua proposta de intervenção. Já não? marca sobre a proposta de intervenção. E aí temos A o fim conclusão. do texto, a conclusão. Antigamente, isso até em 2016, 2017, ela exigia quatro elementos. Quem, o que, como e para quê. Agora tem um quinto, que é um detalhamento. Como assim? Vou ler e explico. Vamos lá. Depreende-se, portanto, a necessidade de combater, a autoria de novo, a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Nos 4 parágrafos eu sinalizei o tema. Aí o que tá a estratégia da conclusão. Tu vai pegar os 2 problemas que tu trouxe no desenvolvimento e vai ter que solucionar aqui. Só que para cada problema tu vai ter 5 elementos. Então, ao todo, tu vai ter 10 elementos na conclusão. Certo. Tá. O primeiro problema era o despreparo civil. Eu vou usar 5 elementos para solucionar ele. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação. O primeiro elemento é o quem. Quem? Quem vai solucionar? Ministério da Educação. Ramo do Estado responsável pela formação civil. Vou continuar a leitura, depois eu explico o que é isso. Inserir nas escolas, desde a tenridade, a disciplina de educação digital. Eu estou solucionando o despreparo civil. Sim. Inserir nas escolas é uma ação. O que ele vai fazer? Segundo elemento. De cunho obrigatório, em função da sua necessidade, além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance. Terceiro elemento, o como, para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. O para quê? 4 elementos. Falta um, que foi a mudança que houve. Esse elemento que foi introduzido é um detalhamento de um desses outros. Sim. Quem eu detalhei aqui? Os 4 elementos antes, não era quem, o que, como e para quê? Eu detalhei o quem. Quando eu coloquei Ministério da Educação, eu coloquei ramo do Estado responsável pela formação civil. Esse é o 5º elemento. Então, já solucionei o primeiro problema. O segundo é a inação do governo. Isso. Ademais, o governo central, quem, deve impor sanções a empresas. Impor sanções é uma ação. O quê? Em especial as virtuais, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas. Eu estou falando de qualquer empresa? Não, estou falando de empresas que criam os perfis de usuários para influenciar suas condutas. Detalhei a ação, então já é o meu detalhamento. Então eu não preciso necessariamente detalhar o quem, eu posso detalhar qualquer um dos outros 4. Qualquer um dos 4. Por via da instauração de secretarias, ou por via o como, 4º elemento, planejados para a atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, com o fito é com o objetivo, é um sinônimo. O 5º elemento, finalidade, de minorar o controle de comportamentos por particulares.
Aí já usei os 10 elementos, solucionei os 10 Já problemas. tá tudo aí. Vou fechar com uma opinião. Quiçá assim, é tipo, talvez assim, quiçá assim, tal hiato é problema, mesmo com esse problema. Reverter-se-á, tipo, vai ser solucionado, só que eu não vou colocar vai ser solucionado, vai ser revertido. Reverter-se-á, só pra dar aquela impressãozinha de aquela coisa chique. Quiçá assim, tal hiato reverter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim. Tupiniquim é um sinônimo de Brasil. Então, quando eu falo perspectiva tupiniquim, eu não quero usar perspectiva brasileira, porque eu já usei termos brasileiros em outras partes do texto. Então, é uma outra dica que eu deixo, pesquisar sinônimos. Eu estava todo o tempo estudando sinônimos, porque para não ficar fazendo repetições, fazendo jus, deveras, aquilo que for apregoado pelo pensador francês Bourdieu. Outra mudança que houve. A competência 2 do Enem, ela vai avaliar se você compreendeu o tema e se você sabe associar e relacionar áreas do conhecimento. E entra nisso bem aqui. Quando eu coloco aquilo que for apregoado pelo pensador francês Bourdieu, eu estou fazendo uma retomada do contexto que eu usei lá na introdução. No primeiro parágrafo. E essa retomada agora tem que ser feita, porque ela conta na avaliação da segunda competência. E aí foi uma mudança que houve. Então, tem que lembrar de fazer essa retomada. E aí fecha o texto redondinho. E aí tu percebe que eu só coloquei a nacionalidade como explicação do Bourdieu? Sim, a nacionalidade e o sobrenome ali, né? Coloquei alguma coisa do Bourdieu? Não, só a nacionalidade, bem que é o francês. E já coloquei só Bourdieu, porque lá na introdução eu coloquei Pierre Bourdieu. Já tinha explicado tudo lá em cima também, né? Já tinha falado. Essa é a minha estrutura. Tipo, introdução, contexto, tema, sinalização, 2 sinalizações, fecha com opinião. Desenvolvimento, os 2 é o mesmo esquema. Traz os sinalizadores, traz uma causa, traz uma justificativa, fecha com uma opinião autoral. Desenvolvimento, traz os sinalizadores e pensa eles dentro dos 5 elementos. Quem, o que, como, para quê. E um detalhamento de um desses. O detalhamento mais ágil para fazer é o do quem. Porque se você está usando, por exemplo, um órgão para solucionar, você sabe a função daquele órgão. Então, só colocou a função já serve como detalhamento. Já detalhou. E aí fecha com uma opinião. E aí fecha retomando um contexto. David, agora deixa aquela dica pra galera que vai fazer o Enem esse ano e tá ansiosa com a redação. Uma dica que eu deixo é a seguinte. Todo tema tem uma palavra-chave. A palavra-chave desse tema era manipulação. Vamos pensar só na palavra manipulação. O que tu sabe aqui sobre manipulação? Tu assistiu tanto jornal, tu leu tanta notícia e comecei a puxar conhecimentos ali. Fiz uma chuva de ideias, filtrei e assim fluiu o texto. Você sempre sabe alguma coisa sobre o tema. Se você tem uma prática de leitura, se você tem uma prática de assistir noticiário. Outra dica que eu deixo é, no Enem, a gente sempre faz uma língua estrangeira. Inglês ou espanhol. Eu não sou fluente nem em inglês nem em espanhol. Tipo, tem uma basezinha aqui e lá, mas não me considero fluente. Eu fiz o Enem em espanhol ano passado e eu assistia jornal em espanhol, por exemplo. Entendia tudo? Não. Mas eu matava 2 coelhos com a cajadada só. Pegava informações de fontes internacionais, o que dá aquela validação bem grande. Sim. E, além disso, eu adquiria vocabulário para a prova de língua estrangeira. Futuro doutor David Klinsmann, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Parabéns mesmo. Foi uma honra aqui. Vale lembrar que se você perdeu algum programa, basta ir em tvescola.org.br e clicar em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Até a próxima!